Fala galera, tranquilidade, tudo na paz? Então, hoje nossa aula eu vou abordar para vocês sobre plano cartesiano. Tranquilo? Beleza? Um assunto massa, bem fácil, que vocês irão resolver isso aqui, vocês vão conseguir o entendimento numa boa. Tranquilo? Ok. Então vejamos o seguinte. Plano cartesiano é uma ferramenta matemática gráfica, ou seja, desenhada com duas dimensões. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, que no caso é reto. Deixa eu acionar aqui a minha caneta, opção ponteiro, aqui caneta. Então no caso aqui vocês estão vendo que tem duas retas. Tem uma reta na horizontal, que é essa reta aqui, e uma outra reta na vertical. Elas se cruzaram, certo? Então, como eu falei para vocês, o plano cartesiano, melhor dizendo, é formado por duas retas perpendiculares. Quando se cruza, que forma um ângulo de 90 graus, como no caso aqui. Beleza? Certo? Essas duas retas, precisam ser retas numéricas, cheias de números reais equidistantes. Quer dizer, mesmo espaçamento entre si, como uma régua. Então, quando eu falo em plano cartesiano, é fundamental que os espaços sejam medidos, certo? Por exemplo, aqui, se eu traçar uma reta aqui na horizontal, outra reta na vertical, obviamente aqui eu estou fazendo aleatoriamente aqui os espaços, mas na hora de fazer a representação deve ter os mesmos valores entre um espaço e outro, certo? Tranquilo? Deixa eu colocar aqui tipo uma setazinha aqui também, beleza? Tranquilo? Aqui também, certo? Beleza, para baixo também. Então aqui eu tenho um esboço de um plano cartesiano. Quando eu falo em plano cartesiano, vai ficar uma coisa que vocês precisam ficar antenados aí, é que em um plano cartesiano existe 4 quadrantes. Do lado aqui, como vocês percebem aqui, eu tenho desse lado aqui o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui o terceiro, certo? E aqui eu tenho o quarto quadrante. Observe o seguinte, quando eu falo de plano cartesiano, essa reta aqui, que está na horizontal, ela vai representar números, como eu falei para vocês, números reais. Esses números podem ser números inteiros, números em forma de fração, números irracionais. Mas no caso de vocês que são sétimo ano, vocês que estão cursando o sétimo ano, a gente vai trabalhar mais com números inteiros aqui. Por exemplo, como eu citei para vocês, 1, 2, 3, 4 e por aí afora. O que vocês devem prestar atenção é o seguinte, que do lado direito aqui são os números positivos, porque no meiozinho aqui eu tenho o zero, certo? Então aqui eu posso ter um positivo, 2, 3, 4 e daí por diante. A mesma coisa para o lado esquerdo. Eu vou ter os números que são menores que zero. Menos 1, certo? Menos 2. Eu posso ter o menos 3. Eu posso ter o menos 4. Certinho? Para cima, na vertical, eu tenho os positivos. 1 positivo, 2 positivo, 3, 4, 5 e daí por diante. Para baixo, obviamente, eu vou ter os números negativos. Ficou um pouco aqui sem espaço, seria menos 1, certo? Menos 2, menos 3 e menos 4, certo? Então aqui eu tenho no plano cartesiano a reta na horizontal, que é também chamada de abscissa, que eu vou falar aí abaixo, é representada a reta x, e na horizontal a reta y, que é as ordenadas. Eu vou falar também para vocês aí, mais abaixo aqui. Aí o que vocês precisam ficar sabendo é isso. Para o lado direito, na reta horizontal, positivo, lado esquerdo, negativo, para cima, positivo, para baixo, negativo. Tranquilo? Então, uma das retas está no sentido vertical, como eu já falei. Esse eixo é chamado de ordenadas e costuma ser representado pela letra Y. Foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, as ordenadas. Ó. Essa reta aqui,
que é a reta y, ela é também chamada de ordenada. Então, para cima os números positivos, para baixo os números negativos. A outra reta está no sentido horizontal. Esse eixo é chamado de abscissas e costuma ser representado pela letra y. Deixa eu voltar novamente no esquema aqui que eu fiz. Então, a reta x, que está na horizontal, ela também é chamada de abscissas. Lado direito positivo, lado esquerdo negativo. Essas retas só se encontram em um único ponto, chamado de origem. Ele é o marco zero de ambas as retas. Também é o ponto central, pois consideramos os valores negativos à esquerda ou abaixo e os positivos à direita ou acima, como já foi frisado para vocês. Muitas vezes, para localizar um ponto em um plano, utilizamos dois números inteiros em uma certa ordem. Denominamos esses números de par ordenado. Então, quando eu for localizar números no plano cartesiano, esses números que eu localizo são os pares ordenados. Então, veja só. Em um par ordenado eu tenho dois valores, eu tenho dois números. O primeiro elemento, o primeiro número, melhor dizendo, é o número que vai ser colocado, ou ele está localizado, melhor dizendo, na reta x, que está as abscissas, certo? E o segundo número do par, que é o segundo elemento, ele vai estar localizado na reta y, que é a reta das ordenadas. Certinho? Tranquilo? Dessa forma, indicamos por x e y o par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento, como eu já falei para vocês, e y é o segundo elemento. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano, e aí eu poderia dizer para vocês assim, localize no plano cartesiano o par ordenado 6 e 4. Então, como eu já fiz para você, eu aprendi que o primeiro elemento ele está localizado na reta x. Então, aqui é 6 positivo, está do lado direito. Então, 6. E o segundo elemento está localizado na reta y. Também positivo, 4. Então, vai ser para cima. Então, eu olho 6, certo? Aí se encontra com 4. Então, eles se encontram aqui, vai ser exatamente o ponto A. Que o ponto A vai ser o par ordenado 6 e 4. Tranquilo? Se, por exemplo, eu tivesse falado para vocês aqui, localize o ponto B, que o ponto B fosse, deixa me ver, menos 2 e 8, suponhamos, menos 2 e 8. O 8 está ridículo, mas é um 8, certo? E aí você diz, como, professor? Como é que eu vou fazer essa localização aí no plano cartesiano? Primeiro, eu vou localizar na reta de x, que é menos 2. Olha, onde está o menos 2. Aí eu vou... menos 2. Certo? A coordenação motora aqui não está legal. Até o valor de y, que no caso é 8. Então, se encontraram aqui. Então, aqui eu vou ter o ponto B. Tranquilo? Certinho? Se eu tivesse também, vamos supor, outro ponto. Se eu tivesse o ponto C aqui. O ponto C fosse, deixa me ver, 5 e menos 1. 5 e menos 1. Então, 5 é na abscissa, é na reta da abscissa, na reta x, certo? Então, 5 está aqui, menos 1 na reta de y. Então, eu teria que fazer isso aqui, ó. Onde iria se interceptar os pontos. Então, aqui seria o ponto C. Certinho? Tranquilo? Ok. Aí eu coloco para vocês aqui algumas situações resolvidas, alguns exemplos resolvidos. Primeiro, construa um plano cartesiano e representa os seguintes pontos. Eu já construí o ponto aqui para adiantar para vocês e já está representado também. Só vou dar uma passadinha para vocês. Ó. Ponto A, 2 de x, lembrando que o primeiro elemento é da reta de x e o segundo da reta de y. 2 de x, onde é que está 2 aqui? Certo? E 3 de y. É isso?
Então, onde eles se interceptam, ponto A. Ponto B, 3 de x e menos 2 de y. Olha só aqui novamente, ó. 3 e menos 2, ponto B. Ponto C, menos 2 de x e menos 3 de y. Menos 2 de x, olha onde é que ele está. E menos 3 de y aqui. Então, aqui vai dar o ponto C. Ponto D, menos 3 de x e 1 de y. Olha, veja só. Menos 3 de x e 1 positivo de y. Ponto E. E agora? 0 de x e 5 de y. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou fazer agora? 0 de x e 5 de y? Então, no caso, eu vou marcar sobre o valor da reta y, sobre cima do 5. Então, vai ser aqui, ó. Porque 0 está aqui, 0 seria de x, que não pegou ninguém. Eu não vou precisar fazer isso, fazer esse traço aqui. Não é preciso isso. Deixa eu acionar aqui a borracha para eu tirar. Opção do ponteiro, borracha, ok. Acionar o ponteiro novamente. Beleza. Ok. Então, se eu tenho 0 e 5, eu vou marcar sobre o valor 5, que é da reta de y. Agora eu tenho um ponto F, 4 de x e 0 de y. Então, a mesma coisa, vou marcar sobre o 4. Aqui, ó. Porque no caso o 0 é da reta de y. Então, não vai ser preciso eu traçar uma retinha de 0 até o número 4. Vai marcar sobre o 4. O ponto G, menos 1 de x e 0 de y. Então, marca sobre o menos 1. Aqui, ó. Certo? E o ponto H, 0 e menos 4 de y. Também vai marcar sobre o menos 4. Então, resumindo, quando vier 0 e é um outro valor, seja ele de x ou de y, marca sobre o valor. Certo? Tranquilo? Indique as coordenadas dos pontos que estão representados no plano cartesiano. Então, aqui eu quero que você diga o ponto A. Quais são os números que formam o par ordenado? O ponto A aqui forma qual par? Então, primeiro eu lembro que o primeiro valor é da reta de x. Então, quem é aqui mesmo que pegou? Olha só quem foi. Menos 3. Tranquilo? Beleza. E o segundo elemento da reta de y, que é quem? 4. Então, o par ordenado vai ser menos 3 e 4. Vamos ver agora o ponto B. Na ordem aqui. Ponto B. Não, muito ridículo. Pelo amor de Deus, isso aí está muito ridículo. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ok, beleza. Acionar novamente. Opção do ponteiro. Ok, caneta. Ponto B. Então, ponto B. Eu vou ter quem de x? Olha só. 3. E qual o valor de y? Também 3. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para o ponto quem? Que é o próximo na ordem. Ponto C. Ok. Ponto C. Quem é de x? 1 de x. Beleza? 1 de x. E o valor de y, quem é? Menos 3. Tranquilo? Beleza? Ok. Agora o ponto D. Quem vai ser o valor de x? Menos 1. E o valor de y também menos 1. Então, ponto D. Eu vou ter menos 1 para x. E menos 1 para y. Agora o ponto E. Olha o ponto E aqui. O ponto E vai ser quem de x? 1. E quem de y? 4. Ponto E. Então, vai ser 1. Tranquilo? E 4. Agora eu tenho o ponto F. Qual é o valor de x? Menos 3. E o valor da reta de y? Menos 4. Então, o ponto F vai ser menos 3. Certo? E menos 4. Beleza?
Tranquilo? Vamos que vamos. Agora o ponto G. Qual o valor da reta de x? O valor de x é 2 e de y menos 2. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 2 positivo e menos 2, que é negativo. Tranquilo? Mais alguém que eu não falei? Está faltando quem? O H, o ponto H. Aqui. O ponto H, por sua vez, ele está exatamente no cruzamento da reta de x com a reta de y. Então ele está no meiozinho. Ele vai ser 0 de x, certo? E 0 de y. Tranquilo? Certo? Beleza. Olha a outra situaçãozinha aqui para vocês. Analise o gráfico abaixo e represente as seguintes perguntas. E responda, melhor dizendo, analise o gráfico abaixo e responda as seguintes perguntas. Vejamos o seguinte. Eu tenho um plano cartesiano, tenho um gráfico aqui, tenho uma representação no plano cartesiano de 3 pontos, A, B e C. Na letra A, por sua vez, eu pergunto, qual é a ordenada do ponto A? Então, aqui eu tenho um ponto A e eu sei que a ordenada é o segundo valor no par ordenado. A abscissa é o primeiro valor do par e a ordenada é o segundo valor. Então, no caso aqui vai ser quem? 3. Beleza? Letra B. Qual é a abscissa do ponto B? Eu tenho o ponto B, o primeiro valor do par é menos 3 e o segundo 1. Então, eu sei que a abscissa é o primeiro valor. Então, vai ser menos 3. Aí, depois eu perguntei o seguinte. O par ordenado C está em qual quadrante? Então, eu sei que aqui é o primeiro quadrante aqui, certo? Aqui eu tenho o segundo quadrante. Aqui eu vou ter o terceiro quadrante. E aqui eu vou ter o quarto quadrante. Certo? Então, o par ordenado C está no quarto quadrante. Beleza? Aí eu pergunto também, no terceiro quadrante existe algum par ordenado? Tem algum par ordenado aqui? Teve alguém que foi ligado aqui? Não. Não existe. Então, aqui eu tenho não. Pronto, tranquilo? Beleza? Por hoje só. Espero que vocês tenham assimilado direitinho as explicações, até mesmo porque isso é muito fácil, a questão de plano cartesiano. Certo? Vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal e quem não deu um like ainda, dê um like que vai ajudar bastante o nosso canal. Um forte abraço, até a próxima aula.